Oi, galera! Essa aula é sobre público personalizado, que é um dos recursos mais importantes na hora de você criar um anúncio no Facebook. Afinal de contas, se você não chegar ao seu público, não adianta você colocar imagens, textos e títulos eficientes se você está anunciando para um público errado. Públicos personalizados são configurações pré-determinadas de públicos que nós podemos definir dentro dos usuários do Facebook. Você pode criar públicos partindo de configurações por interesses e categorias, e também com listas de e-mails, IDs ou telefones de usuários que você pode importar para dentro do seu público personalizado. Se você possui uma lista de e-mails, você pode estar usando para criar um público personalizado no Facebook. Por mais que você tenha criado essa lista fora do Facebook, a probabilidade dessas pessoas que estão na sua lista estarem dentro do Facebook é muito grande. Então, você pode criar um público personalizado com essas listas de e-mails que você tem. Dessa forma, você vai fazer um remarketing a essas pessoas sobre o seu produto, que por mais que elas conheçam, como elas estão na sua lista, provavelmente elas conhecem, elas vão estar vendo você lá dentro do Facebook. Isso vai mostrar para elas que você está na internet, que você está marcando presença. Então, na criação de público personalizado, a gente vai ver essa parte de carregar listas de e-mails e IDs, que inclusive eu vou mostrar um recurso para vocês extremamente poderoso para vocês conseguirem listas de e-mails de pessoas do Facebook para criar esses públicos personalizados. Vocês vão conseguir extrair e-mails de pessoas que estão numa certa página, qualquer página que você quiser do Facebook, e você pode extrair o e-mail dessas pessoas ou os IDs delas para criar público personalizado e mandar propaganda diretamente para elas. Mas o objetivo de você criar público personalizado é você ter públicos prontos para cada vez que você criar um anúncio, você não precise estar refazendo essa configuração. A criação desses públicos deve ser bem criteriosa e é preciso bastante perícia na hora de definir os interesses desse público. Então, é necessário que você já conheça bem o seu alvo e saiba do que eles precisam. Uma dica sobre a concepção do seu público é que não há tamanho de audiência certa. O público mais eficaz é aquele que reflete os segmentos da sua base de clientes que são significativos para você ou para quem você quer atingir com suas mensagens. O próprio Facebook encoraja a criar um público maior que 1000 pessoas para melhorar o seu alcance. O sistema de anúncios do Facebook não vai entregar um anúncio para um público personalizado de menos de 20 pessoas. Então, se você pretende fazer uma hipersegmentação de público, preste atenção na hora de criar. Quanto ao máximo, não há limite para o tamanho desses públicos personalizados que você pode criar dentro do Facebook. Existem duas formas de você criar um público pronto para você utilizar nos seus anúncios, que são público-alvo salvo e públicos personalizados. Aqui em público-alvo salvo, você vai ter as mesmas configurações que você tem lá dentro do anúncio, como você pode ver. Aqui em avançado, você pode estar adicionando um público personalizado também. Isso aqui facilita na hora de você criar o anúncio e você não vai precisar estar reconfigurando isso para cada anúncio que você fizer. Isso agiliza bastante a tarefa de criação de anúncios. Essa criação de público-alvo salvo aqui não tem muito segredo. Como vocês já devem conhecer, são as definições padrão do Facebook com os interesses exatos e as categorias. O que nos interessa aqui é o público personalizado, que é a super segmentação do Facebook, é o grande segredo do Facebook. É algo que poucas pessoas utilizam hoje no mercado e quem começar a utilizar agora vai sair na frente. Quando você clica em criar um público personalizado pela primeira vez, você vai ter que aceitar os termos e as condições do Facebook. E aí você vai para essa página de criar um público personalizado. Veja que as opções são poucas. Aqui você adiciona o nome do seu público, como por exemplo, eu vou criar um público personalizado no nicho de fitness, por exemplo. Vou chamar meu público de fitness, descrição. Descrição não costumo preencher, se você quiser adicionar uma descrição para você entender, você pode adicionar. E aqui nas outras opções, em arquivo e tipo, você vai carregar a sua lista. Se você tem uma lista de e-mails, você vai selecionar e-mails e carregar um arquivo com a sua lista de e-mails. Se você tem uma lista com IDs de usuários, você vai selecionar aqui e carregar a sua lista de IDs. Da mesma forma, acontece com o número de telefone e ID de anunciante móvel. Como no caso que eu falei, se você tiver a sua lista de e-mails, você vai ter um arquivo .csv que você pode carregar aqui.
tá ok? Carregando a sua audiência aqui, você vai ter um público personalizado exatamente com aquelas pessoas que você quer. Tá, mas qual que é o grande segredo aí? O grande segredo não é a criação desse público. Isso não é segredo nenhum. O grande segredo é a criação dessas listas de e-mails e IDs de pessoas que são leads quentes para o seu nicho. Aqui, por exemplo, eu tenho um arquivo com números de identificação de usuários. Eu vou carregar ele aqui para vocês verem. Selecionar aqui os arquivos. Aqui eu tenho uma lista de e-mails e lista de membros. Essas aqui são listas com IDs de usuários que eu possuo. Carreguei aqui a minha lista e vou criar o meu público personalizado. Veja que ele mostra aqui o status de quantos IDs ele está carregando. Vamos fechar. E aqui está o nosso público personalizado. Veja que o status está como aguardando. Ele ainda está processando os dados que eu passei para ele. Só você aguardar alguns instantes que ele já vai terminar aqui. Aqui o meu público personalizado está com o status pronto e eu tenho um total de 9.800 leads nesse público. Essas leads que eu coletei de uma página do Facebook. São pessoas que participam daquela página, que são exatamente o meu público-alvo. Se eu quiser adicionar mais leads nesse público-alvo do mesmo segmento, eu venho aqui e escolho outro arquivo de leads que eu baixei das páginas do Facebook. E ele vai apenas somar aqui no meu público-alvo. Mas o grande segredo não é a criação do público-alvo. O grande segredo são estas listas de e-mails e IDs de pessoas. Aonde que eu consigo essas listas? Eu posso conseguir listas, por exemplo, de uma página X. Eu posso encontrar uma página onde estão exatamente as pessoas que eu quero atingir com os meus anúncios e baixar a lista de identificação de cada uma daquelas pessoas e criar um anúncio somente para elas. Essas são leads super quentes, onde eu posso criar um público personalizado super segmentado. O grande segredo é como que eu vou conseguir essas listas. E é esse segredo que eu vou contar para vocês agora. Depois que você souber desse segredo, você vai ser capaz de capturar milhares de leads em poucos minutos. Num exemplo que eu dou, inclusive, eu capturo mais de 15.000 leads em menos de um minuto. Isso são leads quentes, vindas de grupos de pessoas do Facebook que estão interessadas em certo nicho, ou vindo de páginas do Facebook, que são pessoas que estão naquele momento que querem aquele produto, que necessitam daquela solução na vida deles. O grande segredo é um programa que faz isso para você. Esse programa se chama Social Lead Freak, que é a mina de ouro da hipersegmentação no Facebook. E eu vou estar falando dele no próximo vídeo.